Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Novamente volto a falar com todos vocês sobre o propósito da grande tribulação. Se você estudar corretamente e com dedicação, quando você precisar ensinar, você não precisará estar aos gritos, porque você sabe o que está falando. Vocês estão vendo este livro aqui? Este livro aqui é o melhor livro deste assunto. Escrito por Pastor Dake. E se você olhar com cuidado, muitos já compraram este livro. Você vai encontrar os ensinos do pastor Dake neste livro. E ao ler, automaticamente você começa a assimilar o que precisa ensinar. Conforme eu já disse antes, todo assunto que se ventila, toda coisa que se faz, tem um propósito. A grande tribulação também tem um propósito. E este propósito, ele se divide em 8 partes. E eu vou ler novamente, que eu quero que você tenha em mente que a grande tribulação não é para a igreja. Primeiro propósito, purificar Israel e colocá-lo de volta numa condição onde Deus possa cumprir as alianças eternas feitas com os ancestrais da nação. Segundo propósito, separar dentre Israel todos os rebeldes. Terceiro propósito, pleitear com Israel e atraí-lo para o compromisso da nova aliança. Quarto propósito, julgar Israel e puni-lo pela rejeição ao Messias, de modo que o aceite quando ele vier pela segunda vez. Quinto propósito, julgar as nações por perseguirem Israel. Sexto propósito, conduzir Israel ao pleno conhecimento, ou melhor, ao pleno arrependimento. Sétimo propósito, cumprir Daniel capítulo 9, Apocalipse 6, Mateus 24. Oitavo propósito, forçar Israel, perseguido pelas nações, a fugir para o deserto de Edom e Moabe, de modo que se volte para Deus e clame por ajuda. Então, meus amados irmãos, eu tenho às vezes por acidente visto alguma coisa, algum vídeo, e as pessoas, elas são muito confusas naquilo que eles ensinam. Recentemente, um renomado pastor, disse que a igreja participará da grande tribulação. E eles perguntaram, por quê? Porque a igreja sempre foi perseguida. Então a igreja sempre foi perseguida e sempre será perseguida. Mas acontece, vou repetir, que do capítulo 1 ao capítulo 4 de Apocalipse, a palavra igreja aparece 18 vezes. A partir do capítulo 4, a igreja estará no céu, bodas do Cordeiro, inicia-se a grande tribulação no capítulo 6 de Apocalipse. E o fato de a igreja ter sido perseguida, quem não foi perseguido neste mundo? Muçulmanos perseguiram, muçulmanos foram perseguidos. Igrejas de enorme porte perseguiram
e também foram perseguidas. Todos os grandes heróis do passado perseguiram e também foram perseguidos. Vou dar um pequeno exemplo. Na minha infância, eu gostava muito das histórias de Lampião, o rei do cangaço. O rei do cangaço, Lampião, ele, nas suas andanças, ele assustou muita gente. E segundo historiadores, ele também perseguiu a muitos, mas também foi muito perseguido até a morte. Então, bandidos perseguem, são perseguidos. Todo tipo de ser humano que vive na Terra, mesmo os animais, perseguem e são perseguidos. Então, o fato da igreja ter sido perseguida no passado não significa que ela será perseguida na grande tribulação, pois não estará na Terra. Não existe a palavra igreja dentro do contexto da grande tribulação. Quem está colocando lá, está colocando por sua conta própria e não tem apoio bíblico. Hoje eu vou falar sobre o quarto propósito da grande tribulação, que é julgar Israel e puni-lo pela rejeição ao Messias. Quando Jesus veio à Terra, ele começou a pregar o evangelho do reino. E ele pregava o quê? Ao arrependimento. Imaginem vocês, se todos tivessem se arrependido, todos. Assim como Jonas foi e pregou, e houve arrependimento, se todos tivessem se arrependido, não seria uma coisa interessantíssima? E a pregação era arrependei-vos, arrependei-vos. E eles se arrependeram? Não. Se tivessem todos se arrependido, o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e muita coisa que se vê hoje não teria acontecido. Não vou entrar em detalhes porque há pessoas que estão iniciando o seu estudo e podem não entender. Vocês sabem, eu comecei um curso online, mas foi tão difícil pessoas conseguirem entrar no site, conseguirem pegar as lições, que eu decidi não continuar. Mas vou dar aqui, sem cobrar nada. Então, o assunto da grande tribulação, que eles afirmam que a igreja passará, isso não acontecerá, irmãos. Porque a palavra igreja não aparece dentro do contexto. Não aparece. E a partir do capítulo 4 de Apocalipse, a linguagem torna-se judaica e não gentia. Os símbolos são judaicos. E a igreja estará na eternidade. Então, Israel rejeitou o Messias. Chegaram a dizer que o seu sangue caia sobre nós, sobre nossos filhos. Vocês já imaginaram que falta de responsabilidade nos pais de Israel? Além de atraírem maldição para si mesmos, ainda também para os seus descendentes. Israel tem sofrido muito por causa disto, de ter rejeitado o Messias. Sofrem, já sofreram e vão continuar sofrendo até aceitarem o Messias. É bom lembrar que Israel foi criado dentro do Egito. E dentro do Egito sofreu muita perseguição. Ao sair, ficaram sobre os pés do reinado da Síria por 175 anos. Depois disso, estiveram embaixo das botas da Babilônia.
depois da Medopérsia, depois da Grécia, depois de Roma, por causa desta coisa de rejeitar o Messias. Ora, a tribulação virá para eles porque eles rejeitaram o Messias. E a igreja rejeitou o Messias, meu amado irmão, que fica ensinando que a igreja passará pela grande tribulação. Não, a igreja não rejeitou o Messias. De um modo, às vezes, muito fraco, muito frágil, a igreja continua crendo em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador de todos os homens. Por isto, não passará pela grande tribulação. É muito diferente. Não rejeitou o Messias a igreja. Somos privilegiados por crermos no Evangelho. Você já imaginou? Eu nunca vi Jesus. Eu creio em Jesus. A palavra do Senhor fala no livro da vida. Eu nunca vi tal livro, mas eu creio que o meu nome está lá. Você da mesma forma. Jesus Cristo nunca veio à minha casa fisicamente e sentou-se à mesa e comeu comigo, nem contigo. Mas eu creio que Ele vem à minha casa. De um modo ou de outro, Ele vem. Ele vem à nossa casa. Ele nos traz conforto através dos hinos e da palavra. Por isso, tenho certeza absoluta que a igreja não passará pela grande tribulação. Possivelmente, eu vou lançar uma página dos meus estudos, onde vai aparecer os 8 propósitos de uma vez só. E você pode copiar e ensinar. Mas faça. Como eu tenho feito todos esses anos, copie, escreva. Saia da frente da televisão. Eu postei um vídeo sobre uma televisão de 50 polegadas e ela foi lançada no lixo do jeito que estava. Por quê? Porque eu não vejo televisão. Quando acontece alguma coisa importante, amigos meus me chamam de centenas, milhares de quilômetros de distância e me informam, porque eles sabem que eu não vejo televisão. Se a pessoa quiser ver, ele pode ver. Mas eu não vejo. O meu tempo é para outra coisa. Então, aqui está o esboço. O esboço do assunto que estou falando hoje. O 4º propósito. Julgar Israel e puni-lo pela rejeição do Messias. Esta que é a grande verdade. E você, quando você se prepara, você ora, você enfrenta o público sem medo, porque você dedicou tempo para isso e Deus lhe ajudará. Você não precisa estar aos gritos, porque você tem domínio do assunto, com a ajuda de Deus. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.